Aí, amigos e amigas, o vídeo de hoje eu trago um esclarecimento a todos os senhores. Fernando Haddad, a reunião que teria com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos foi suspenso nesta quarta-feira e sem que fosse remarcada uma outra data. E ele alega que seria ação da extrema-direita, ou seja, do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. E também a possibilidade do Paulo Figueiredo, que estarem maquinando contra o Brasil. Mas esses dois já disseram que eles não interferiram em nada. A realidade é que o governo brasileiro cada vez provoca mais os Estados Unidos. Uma das razões foi aquele aterrissagem do avião que é sancionado, o avião russo, aqui no Brasil. E no outro dia que foi suspensa a reunião. Eles continuam desafiando e, inclusive, no tarifaço, o presidente Lula diz que não vai se humilhar em manter contato com o Donald Trump. Mas ele está se lixando, principalmente para o agro. E já deram até a opinião de que deveria ser mantido os empresários mantendo contato com os outros empresários lá dos Estados Unidos para ver como é que fica. Esta é a gestão do presidente Lula. E quanto a cada vez mais aproximação que ele tem com a Rússia, com a China, estão esperando ainda aquela sanção sobre adquirir combustível da Rússia. Tem mais coisa ruim para vir, mas quem vai passar muito trabalho somos nós, brasileiros. Eles estão nadando no dinheiro. Mas também eu trouxe aquela inflação que está fugindo do controle. Já ultrapassou. E também os 79 anos do José Dirceu. Sabe quem estava lá? Ele mesmo, Hugo Motta, presidente da Câmara. Estava ali entre outros ministros do governo Lula, o aniversariante, assumido comunista, o Zé Dirceu, estava em casa. Se alguém tem esperança de que ele vá pautar a anistia, esqueçam. Dali, eu acredito que com as amizades que ele tem, não pautará a anistia. Aqui no governo do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, aquele que aspira ser candidato à presidência da República em 2026, ele abriu uma licitação para serviços de coquetel e coffee breaks, com um custo estimado em 16,2 milhões de reais. Parece que o Rio Grande do Sul está nadando no dinheiro. Ainda não se aplumou muitas das pessoas daquela catástrofe climática. Funcionalismo público, aumento nem pensar. Pergunte se algum funcionalismo público, a não ser aqueles que estão ali mamando na tetinha, se apoiariam ele. Homens e mulheres, que a matéria-prima do governo do estado, isto ele ignora. Ele só se gaba de que, principalmente na área da segurança, que os números baixaram muito. Mas vamos ao vídeo aí, citando a real situação do porquê de ter sido suspensa aquela reunião entre o Haddad e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Agora o Caio apurou que não apenas os empresários reclamam da demora desse pacote, mas também reclamam de que há uma responsabilidade do governo no adiamento dessa conversa que haveria na quarta-feira, né, Caio? Boa noite para você também. Boa noite, Márcio, Jussara, boa noite a todos. Márcio, exatamente, hoje eu estive ao longo do dia conversando com as principais lideranças empresariais que estão à frente também desse processo de negociação com a Casa Branca, com os Estados Unidos, e eles minimizam, de certo modo, a influência
dos bolsonaristas, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, nessa operação que acabou levando ao cancelamento da reunião do ministro Fernando Haddad com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, e maximizam, eles atribuem a responsabilidade pelo cancelamento dessa reunião, não na oposição ou na extrema-direita, para ficar nos termos que o Fernando Haddad utilizou, mas sim no próprio Palácio do Planalto e no Itamaraty. Por quê? Porque o que eles relatam é que todos os gestos que foram feitos nos últimos dias pelo presidente Lula, pelo Ministério das Relações Exteriores, foram muito mais no sentido, seja de provocar, ou seja de colocar ali para fora declarações que atingem diretamente os interesses dos americanos. Por exemplo, o presidente Lula reforçou o contato com os BRICS nos últimos dias, procurou o dirigente da Índia, o Narendra Modi, procurou também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira, conversou com ele, está buscando também o presidente da China, o Xi Jinping, ou seja, tudo que o Trump não quer ouvir é de uma aproximação do Brasil com os BRICS. E o presidente Lula tem sinalizado e feito os gestos nos últimos dias, principalmente, justamente aos BRICS. Sem falar, segundo os relatos que eu tive, claro, Márcio, nas posições e nos posicionamentos do presidente Lula sobre Big Techs, rechaçando algum tipo de regulamentação de Big Techs, como desejam as Big Techs americanas, rechaçando, por exemplo, qualquer acordo na área de minerais críticos, surpreendentemente, no momento em que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também tem feito gestos nesse sentido, de sinalizar a possíveis acordos na área de minerais críticos, na área de Big Techs. E presidente Lula também, governo brasileiro, falando bastante de desdolarização, quando que os Estados Unidos, obviamente, não querem ouvir de desvalorização. Então, resumindo, eles colocam esse cancelamento dessa reunião de quarta-feira muito mais no colo do governo Lula, para eles não tem saído do palanque nesses gestos ali contrários à Casa Branca, do que a operação do deputado federal Eduardo Bolsonaro em si, junto à Casa Branca. E me dizem, né, quando a gente pergunta, e aí, o que vocês vão fazer? O que eles apostam é numa negociação cada vez mais isolada, setor privado com setor privado, ou seja, o setor do café diretamente com o setor de café lá dos Estados Unidos, com os importadores. Cada setor negociando isoladamente com seus pares, seus semelhantes nos Estados Unidos, porque eles acreditam que a tendência é de piora nessa relação entre Casa Branca e Palácio do Planalto nos próximos dias. E além desse canal de comunicação que o presidente Lula não tem com nenhuma das autoridades lá dos Estados Unidos, muito menos com o Donald Trump, e nós é que sofremos as consequências. Quanto aos números da inflação, superaram aquela previsão. Aí está, para que vocês comprovem. Atenção para a informação que acaba de chegar, acaba de sair a inflação do mês de julho. O IPCA, inflação, aquilo que rouba o nosso poder de compra, que quando está alto a gente sai do supermercado com a ideia de que a gente compra cada vez menos. Então, o IPCA subiu para 0,26% após alta de 0,24% no mês anterior. O dado foi divulgado agora, neste momento, pelo IBGE. Em 12 meses, quando a gente soma deste mês anunciado para os 12 meses anteriores, a inflação ficou em 5,23%. Eu falei aqui que no acumulado está em 5,23%, lembrando que existe uma meta de inflação. Para que exista uma saúde econômica em nosso país, existe uma meta. A meta é de 3,5%. Aí tem uma banda que joga esse dado um pouco para cima, um pouco para baixo, tudo mais, mas tudo que fica ali em torno de 3,5%. 5,23% é fora da meta. E esses são os números que foram apresentados da nossa inflação, fora da estatística que havia sido prevista anteriormente. Mas aí vem aquela festa do Zé Dirceu e a presença do Hugo Motta. Aí está o registro para que vocês saibam a realidade do que nós estamos falando. Não, relaxa. Catatal. Catatal.
Bom, pessoal, tá aí Hugo Motta, ao qual a direita fica perdendo tempo com ele, com Davi Alcolumbre. Esses caras já se mostraram que realmente estão do lado da esquerda e não diferente. Ele tá aí, ó, o aniversário dos 79 anos de José Dirceu, um verdadeiro comunista esquerdista, e o próprio tema ali do seu aniversário, uma vida de militância e luta. Olha para você. E esses vídeos que eu trouxe a vocês, eu acredito que tenham sido bem esclarecedores, para que vocês saibam a realidade dos fatos e o que está acontecendo, tanto na nossa economia quanto na política. Mas eu espero que vocês, ao assistirem esse vídeo na íntegra, devem ter a sua opinião. E é ela que eu peço que vocês deem, sabe aonde? No canal de Pepe Severo, no YouTube. Onde eu peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.